Olá pessoal, começando mais um de 30 em 30 e hoje um dia especial, é sexta-feira, né? Você aí pode escutar, assistir em qualquer momento, pode olhar no YouTube, pode escutar no Spotify ou aqui mesmo, vai estar salvo no meu feed aí a live de hoje. E hoje é um dia especial, né? Sexta-feira, um dia bom de trabalhar. Hoje ou você está trabalhando muito bem ou está se molhando de alguma forma porque está chovendo bastante, né? Aqui a gente está hoje com um dia bem complicado aqui em Porto Alegre. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é a importância do autoconhecimento, né? O de 30 em 30 de hoje, a gente falar um pouquinho o quanto a gente pode melhorar por nos conhecermos, por a gente entender quem a gente é e quais são as principais coisas que impactam no nosso desempenho. Então vamos aproveitar sexta-feira, dar essa olhada aí, se não der para assistir agora, assiste quando chegar em casa, vai estar gravado aí na live. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre autoconhecimento, né? Para quem conhece a minha trajetória, sabe que eu gosto muito de fazer um serviço chamado análise comportamental. E a análise comportamental, ela é destinada para aquele profissional que quer se conhecer de verdade, para quem quer entender quais são as suas fortalezas, quais são as suas fragilidades, como que ele pode melhorar, né? Onde que ele pode buscar alguma área do seu comportamento, da sua vida, que ele pode melhorar e passar a performar bem. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui, uma coisa que pode mudar muito na vida de vocês, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento ele vai te ajudar a saber quem você é, e o que te impulsiona, ele vai te ajudar muito a você crescer. Além de saber o que pode te impulsionar nessa trajetória, tu também vai entender o que te bloqueia, o que faz tu não performar tão bem, né? As duas coisas aparecem quando a gente está fazendo uma análise de perfil. Então, o ponto de partida para todo profissional que quer performar bem, quer realmente entregar algo de valor para o mercado, é a base do autoconhecimento. É conseguir se conhecer profundamente. E se tem algo que eu aprendi assim nesses anos de mentoria e de desenvolvimento de pessoas, é que ninguém performa bem de forma consistente sem se conhecer profundamente. Tu não consegue manter a tua consistência, tu não consegue performar bem na tua plenitude se tu não te conhece. Se tu não conhece por que tu performa bem e se tu não te conhece por que muitas vezes tu fica travado, né? Eu tenho uma mentoria coletiva que está até acontecendo agora, vou abrir outra turma em breve agora, tem uma turma que está acontecendo agora de 10 encontros, que é o Destrava e Cresce. Por que Destrava e Cresce? Porque existem vários momentos que a gente se trava em alguma coisa e a gente não consegue evoluir. Como é que a gente começa destravando? É com o autoconhecimento, é conseguindo olhar para dentro e entender por que a gente performa melhor em um cenário, por que a gente performa de uma forma deficitária em outro. Então o grande objetivo é entender como é que a gente pode mudar isso e trabalhar. Todo mundo vai ter ponto bom, vai ter ponto mais de melhoria que não é tão bom, mas o ponto de partida central é conseguir se entender e se conhecer. E é por isso que eu quero mostrar hoje para vocês aqui, baseado em cima da análise comportamental, que é do modelo DISC que eu costumo usar com os meus clientes, que isso pode ser um divisor de águas para vocês, assim, no desenvolvimento de vocês, como vocês podem chegar além. Então é importante isso. Para concluir essa introdução aqui, você só consegue liderar outras pessoas ou se autoliderar quando aprende e começa a aplicar o autoconhecimento, né? É ali que a chave muda, assim. É assim que a gente consegue performar melhor e evoluir bastante. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Por que o autoconhecimento é um diferencial na vida de grandes profissionais? Vamos começar por aí. Quero mostrar para vocês agora o impacto prático e emocional que tem quando você se conhece, né? Quando você tem o domínio do autoconhecimento. Quando você se conhece, você entende os seus padrões, né? Todos nós temos padrões assim, de reação, de comunicação, de decisão, de comportamento. A gente tem padrão. Nós somos animais, né? Racionais, mas animais de padrão repetitivo. A gente repete as coisas. A gente pode muitas vezes perceber que a gente performa bem repetindo as mesmas coisas e elas nos levam ao sucesso. E tem alguns momentos que a gente olha os nossos fracassos e a gente percebe que a gente repete também o padrão na hora do fracasso. A gente acaba fazendo as mesmas coisas. Então a gente tem um padrão.
E a gente, com o autoconhecimento, a gente mergulha para entender qual é este padrão que a gente tem. Saber lidar melhor com críticas tem muito a ver com o autoconhecimento. Quem não se conhece, fecha a porta para crítica, porque não aceita que pode ter um ponto de melhoria. Então é importante a gente, para estar aberto para alguma crítica que seja construtiva, é importante a gente ter o autoconhecimento e estar aberto para saber como encarar esse tipo de coisa, né? Porque tu vai acabar te posicionando com mais clareza e tu ganha mais confiança sobre o que tu faz. Quando eu tenho esse autoconhecimento e eu sei que aquela crítica ela pode trabalhar de forma construtiva a meu favor, porque tem a ver com o teu ponto de vista sobre aquilo. O autoconhecimento ele não é sobre mudar quem você é, né? Às vezes o pessoal pensa, eu tenho que praticar o autoconhecimento, eu vou descobrir e vou mudar quem eu sou. Na verdade, nem sempre. Mas o autoconhecimento ele está alicerçado em tu entender como usar o que você tem de melhor. Então, quando eu me conheço, eu sei o que eu tenho de melhor, eu uso isso a meu favor. Assim como eu também percebo pontos de melhoria que eu tenho e eu não deixo aquilo me atrapalhar no meu desenvolvimento. Então, esse é o ponto central do autoconhecimento. Conhecer minhas fortalezas, trabalhar em cima delas para que elas fiquem ainda melhor, conhecer minhas fragilidades, meus gatilhos que me desestabilizam e trabalhar em cima deles para que eu consiga ser um profissional ainda melhor. Por isso que a base de tudo é o autoconhecimento. Importante lembrar aqui que o autoconhecimento, né, que desse modelo que eu uso da análise comportamental que é o DISC, o que ele te entrega? Né? Ele entrega clareza sobre o seu perfil. É isso que a gente busca fazer quando a gente emprega uma análise comportamental sobre determinado indivíduo. A gente vai em busca de identificar fortalezas e ponto de atenção, porque esse é o ponto de partida. Muitas vezes quando uma pessoa me pergunta assim, eu fiz análise comportamental e meu perfil saiu executor. Esse perfil é bom ou é ruim? Depende o que tu tá procurando, depende quem tu é, qual é a tua visão de futuro, porque o perfil comportamental ele não tem bom ou ruim, ele tem na verdade que encaixar com aquilo que tu deseja do teu futuro, com a tua visão de negócio, com a tua visão de carreira. Agora, o perfil ele vai ter características que podem variar e tu vai descobrir às vezes que tem uma característica no teu perfil que te atrapalha ou tem uma característica no teu perfil que te ajuda. Quer ver um exemplo? Você pode ser uma pessoa muito executora. Qual é a vantagem de uma pessoa executora? Ela faz. Ela não é aquela pessoa que ela precisa de motivação externa ou outras pessoas mandando ela fazer. Um executor é um perfil que a pessoa ela vai lá e faz o que tem que ser feito. Mas qual é o lado mais que não é tão bom do perfil executor? Muitas vezes ele executa, mas ele não planeja, ele não analisa e ele acaba cometendo alguns erros. Por quê? Porque ele não para analisar, ele só quer executar. Então isso é importante entender que não existe um perfil melhor ou perfil pior. Todos eles vão ter qualidades boas e qualidades não tão boas. Então você partir da autoanálise, do seu autoconhecimento para entender, conhecer quem você é muito importante para performar melhor, porque eu sei como é que eu vou falhar em algum determinado ponto, eu sei como é que eu vou performar melhor em outro ponto. O autoconhecimento te dá essa clareza. Então o autoconhecimento não é autoajuda, não tem nada de autoajuda em autoconhecimento, ele é estratégia. O autoconhecimento é quando eu consigo estrategicamente trabalhar o meu perfil para eu ficar melhor. Não tem nada de autoajuda nisso. Quem entende o próprio comportamento toma decisões melhores e comunica melhor e acaba crescendo mais rápido. Porque se eu tomo melhores decisões, eu consigo me comunicar melhor, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, automaticamente eu tomo melhores decisões e eu acabo crescendo mais rápido. As pessoas que aceleram sua carreira, aceleram seus negócios, elas começam pelo autoconhecimento, para não cair naquele buraco chamado sorte. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Quando eu trago para minha mão e eu conheço estrategicamente qual é o meu perfil, como é que eu posso performar melhor naquilo, eu tomo as rédeas da minha carreira ou do meu negócio e eu consigo acelerar ele e fazer ele acontecer de forma muito mais rápida. Olha como faz muito sentido a gente partir do autoconhecimento para chegar no melhor resultado. Agora vamos pensar o seguinte, tá? A análise comportamental diz que na prática, o que ela faz por ti, né? O que essa ferramenta de autoconhecimento
como que ela te trabalha, como que ela te ajuda, né? Então eu vou te explicar um pouquinho do que é feito num processo de análise comportamental, mas olhando pelo teu viés para entender como é que tu pode te traduzir isso como uma autoridade, que é o que você busca todos os dias com seus clientes na rede social ou no próprio atendimento dentro do salão. A metodologia diz que ela divide os perfis em 4 grandes grupos comportamentais. Tu tem o perfil executor, tu tem o perfil comunicador, tu tem um que é mais planejador e o outro que é analista. Cada um tem características únicas, cada um vai ser assim, muito, muito singular. E entender isso, né? Entender cada um desses perfis muda completamente a forma como você se relaciona, lidera e trabalha, né? Na minha análise comportamental, que eu aplico esse questionário, que ele é do Instituto Brasileiro de Coaching, é uma sessão individual que eu explico o relatório em detalhes para cada pessoa. A pessoa vai lá, ela faz ela responde esse questionário que eu mando para ela, eu recebo o relatório, sai qual é o perfil e eu analiso e dou uma devolutiva 100% personalizada para cada pessoa, para explicar o que cada um tem que fazer, qual é o seu melhor formato de trabalho e tal. Então é muito legal esse método, porque a devolutiva ela é 100% personalizada, ela não tem ela não tem uma para 2 pessoas, cada pessoa é uma pessoa. Você que está aí do outro lado é uma pessoa única, não tem como ter um padrão e ser igual a outras pessoas. Por isso que não tem muito assim aquela coisa de um método específico que vai fazer uma pessoa performar e aquilo vai servir para todo mundo. Cada um de nós tem um DNA para trabalho, cada um de nós tem um jeito de fazer as coisas. E a análise comportamental, ela te ajuda muito no autoconhecimento para te saber quem você é e como tu pode performar melhor. Então essa é uma grande vantagem desse método, né? A análise comportamental diz que ela não cria um rótulo em ti, ela te liberta, na verdade, porque tu passa a te conhecer, né? Tu não é assim, tu está assim nesse momento, né? Porque o nosso perfil, ele muda muito. A gente um dia está de uma forma, outro dia a gente está de outra, né? Então eu costumo falar para todas as pessoas que entram na minha base, que são meus clientes, a gente não é, a gente está, porque a gente está em constante mudança, então a gente vai mudando um pouco para cá, um pouco para lá, então a gente vai se ajustando conforme as coisas vão mudando. O mais importante nessa hora é lembrar que não tem rotulação, tu não é uma pessoa melhor ou pior por causa do perfil que você tem. A análise, ela precisa te mostrar quem você é para você entender qual é o melhor formato para performar bem. Eu vejo muitos profissionais talentosos que não conseguem decolar nas suas carreiras, e muito por falta de autoconhecimento. O autoconhecimento é a base disso. E não tem problema quando eu descubro que tem alguma coisa em mim que eu não gosto tanto assim. Não tem problema. Às vezes eu tenho alguma coisa que eu faço que ele atrapalha a minha performance, ele não deixa eu ser tão bom. Mas é importante lembrar que quando eu conheço isso, quando eu conheço quais são as minhas fragilidades e eu conheço quais são as minhas fortalezas, isso me faz ser um profissional muito melhor. Ele faz eu impulsionar muito mais na minha carreira, né? E deixa eu te falar um pouquinho dos benefícios do autoconhecimento, né? Por que o autoconhecimento, ele muda tanto o jogo? O que eu vejo nos meus clientes assim de resultados? Por que eles mudam por completo? Primeiro que eu já realizei assim, dezenas de análises com profissionais e gestores de salão. E é incrível ver o quanto muda depois da sessão. Quando eu faço uma sessão de análise comportamental e as pessoas passam a se conhecer, elas começam a se respeitar mais, elas começam a se permitir mais, elas começam a se julgar menos, porque elas entendem que tem pontos que elas podem melhorar. Então a análise comportamental tem muito disso. Ela faz ela liberta, né? Ela é libertadora. Eles passam a se comunicar melhor com a equipe, né? Alguns descobrem onde é que estão sua falha, às vezes de comunicação, né? Eu conto para todo mundo. Quando eu assumi a cadeira de supervisor de educação da empresa que eu trabalhava, eu fui liderar uma equipe de 6 pessoas e eu descobri que eu tinha problema de comunicação, onde todo mundo que trabalhava comigo acabava não entendendo muito bem o que eu falava, e não era porque eu não me comunicava bem. Eu me comunico muito bem,
Só que a forma como eu entregava a comunicação para aquela equipe não era o melhor formato de entregar a comunicação. Eu tive que entender isso através da análise comportamental e o meu perfil, que era na época um perfil executor, que acabava conseguia performar muito bem pela execução, queria imprimir aquilo em cima de uma equipe. E aí acabava atrapalhando a comunicação de toda a equipe. Quando eu descobri isso, eu consegui modelar melhor o meu formato de comunicação e eu consegui me aproximar muito mais da minha equipe. A equipe ficou muito mais próxima de mim. Então é uma grande vantagem, para mim foi maravilhoso. Eu vejo isso acontecer com muitos gestores de salão, com próprios cabeleireiros que às vezes não se comunicam tão bem, porque não sabem onde é que está a falha por uma falta de autoconhecimento. Eles passam a se comunicar melhor com a equipe, entendem suas reações, param de se sabotar, porque às vezes tu descobre ali numa autoavaliação, né? Numa autoanálise, tu descobre às vezes padrões de sabotagem que tu faz contigo mesmo. E quando tu olha, tu percebe e tu diz, não vou fazer mais isso aqui. Agora eu entendi por que eu estou fazendo isso. Muitos já me falaram, agora faz sentido por que eu agia assim. O autoconhecimento faz isso, ele te liberta. Né? Às vezes tu entende, puxa, por isso que eu fazia tal coisa, agora eu entendi. Porque o meu perfil tem uma tendência a fazer tal coisa. A base de tudo é autoconhecimento. Quando eu me entendo, eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu acabo libertando determinados comportamentos nocivos que eu tenho, eu me livro dele, né? O autoconhecimento é o que separa quem repete padrões de quem cria novos caminhos. A gente não elimina tudo que a gente faz, às vezes, de forma equivocada. A gente descobre novos caminhos onde a gente performa bem e a gente consegue fazer aquele mesmo papel de uma forma mais assertiva, de uma forma que gere menos ruptura. A gente consegue ser mais tranquilo nessa entrega. Então, se conhecer vai te libertar. Se conhecer vai fazer com que você entenda melhor os seus padrões, descubra como que você pode reagir melhor a determinadas situações. Né? Eu consigo controlar melhor os meus gatilhos, eu consigo fugir muitas vezes de conflitos internos e externos. Né? Às vezes tem muito conflito dentro da equipe e uma pessoa que não tem esse autoconhecimento, aliás, o autoconhecimento está muito aliado com o que eu falei ontem, que era a questão da inteligência emocional. Quem não viu esse episódio da inteligência emocional, vai no feed ali e olha o que foi falado ontem. E quando eu tenho o autoconhecimento aliado com a inteligência emocional, eu sou um profissional muito mais equilibrado, eu passo mais credibilidade para o mercado. Eu consigo mostrar para todo mundo que eu estou ali focado no que tem que ser feito e não de forma imatura, às vezes, reagindo de uma forma controversa. Então é importante ter o autoconhecimento, porque isso vai aumentar a tua inteligência emocional sobre as coisas que acontecem. E o padrão de repetição, ele é algo que pode ser quebrado se for um padrão de repetição que ele é autodestrutivo. Muitas vezes as pessoas elas acabam destruindo a sua reputação, destruindo a sua carreira por repetir padrões por falta de autoconhecimento, por não saber o que costuma fazer, de que forma costuma errar. Vale a pena lembrar aqui, né, que o autoconhecimento ele é uma coisa que a gente tem que sempre alimentar, não só na gente, mas em toda a equipe, né? Mesmo se eu sou gestor ou se eu sou profissional, eu procuro sempre trabalhar, mostrar para as pessoas o quanto eu evoluo quando eu tenho autoconhecimento e fomentar nas pessoas a busca por esse autoconhecimento, porque uma equipe que todo mundo se conhece bem, sabe seus padrões, sabe as suas dificuldades, essa equipe começa a ficar mais harmoniosa, porque gera ali dentro uma comunicação melhor, as pessoas têm mais tratamento com base na empatia, eles sabem que se eu me conheço, eu sei que eu tenho as minhas fragilidades, eu tenho momentos que eu acabo fraquejando, o meu colega também tem, então a minha tolerância com os outros, ela fica maior, ela fica mais ajustada também, por isso que é importante se conhecer. Eu vejo que algumas equipes elas acabam tendo muito conflito, porque as pessoas não se conhecem, elas acabam se tornando intolerantes, porque elas acham que elas performam 100%, e na prática não é 100%. Na prática tem algumas pessoas que elas estão procurando fazer o seu melhor, mas automaticamente não conseguem, elas têm dificuldade em fazer o seu melhor.
Por falta de autoconhecimento, né? As pessoas só repetem o padrão, elas não conseguem quebrar esses padrões e se tornar profissionais mais focados no que tem que entregar para o mercado. Falei bastante para vocês sobre autoconhecimento e aí algumas pessoas vão pensar assim, Leandro, mas como é que eu faço para entender, como é que eu faço para aprender mais, como é que eu aplico o autoconhecimento em mim, que tipo de pergunta eu faço, qual é o caminho que eu sigo para conseguir ser um profissional que domina mais as suas fortalezas e as suas fragilidades. Aí aqui agora eu vou falar para vocês qual é o caminho que eu uso, né, que eu aplico com os meus clientes, sejam eles meus mentorandos, gestores de salão ou mesmo profissionais dentro da área da beleza. Eu utilizo o modelo DISC, que é um modelo que a plataforma que eu uso, que é do Instituto Brasileiro de Coaching, onde eu fiz o meu curso de coaching, minha formação como analista comportamental. Isso é uma validação, é uma quase como se fosse uma pós-graduação sobre análise comportamental que eu fiz lá, e eu adoro fazer esse trabalho, porque analisar perfil para mim é a melhor coisa do mundo, porque tu ajuda a pessoa a entender quem ela é, então eu adoro fazer isso. E se você que está aí do outro lado quer se conhecer mais, quer dar um próximo passo na sua jornada, eu te convido para fazer uma análise comportamental DISC comigo. Tenho certeza que isso vai mudar bastante, tá? Vai mudar muito a tua visão sobre o negócio e sobre quem você é. E como é que funciona, né? É um processo rápido, ele é leve e ele é bem profundo e o resultado ele é transformador. Ele vai sair você vai sair da sessão entendendo assim, né, o teu perfil, conhecendo as tuas forças, teus gatilhos, o caminho mais assertivo para performar melhor. É isso que a sessão vai te dar. Para quem acompanha o de 30 em 30, eu deixei um link na bio e tenho acesso ali para aquisição da análise comportamental. Então vocês podem me chamar ali, me chama em inbox e diz, Leandro, gostei disso, eu quero fazer uma análise comportamental. Me chama ali no direct, eu passo para vocês como é que funciona e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito, porque a base de qualquer crescimento profissional é tu te entender, tu te conhecer como pessoa, tu te conhecer como profissional e até mesmo como isso impacta na tua performance, no teu financeiro, tudo isso acaba entrando ali, porque tu entende os teus padrões. Então, gostou da ideia, Leandro? Eu quero me conhecer mais, me chama no direct, eu te mostro como é que funciona ali e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Quer mudar teus resultados? Então começa mudando o que você entende sobre si mesmo. Esse é o ponto de partida. Se eu quero ter um resultado melhor, eu tenho que me conhecer muito bem. Como é que eu faço isso? Faço uma análise comportamental com o Leandro vai me ajudar, vai me mostrar o futuro, como é que eu vou performar melhor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Hoje ela foi mais curtinha aí, porque eu sei que é sexta-feira, tá todo mundo na correria. Mas para fechar aqui, eu quero deixar claro para vocês que autoconhecimento é o ponto de partida de qualquer evolução. E o que você entende sobre você, você repete. Repete se for bom e repete se não for bom. Mas aí quando não for bom, o que tu faz? Tu quebra o ciclo. Porque aí tu te conhece. E tu quebra esse padrão de repetição. Eu continuo repetindo só aquilo que é bom e eu elimino aquilo que realmente não vai me fazer bem. E de 30 em 30, um insight por vez, você se torna mais consciente sobre si mesmo, mais leve e muito mais preparado para crescer. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Convido todos para fazer análise comportamental. É só me chamar aí no inbox. Grande abraço, boa sexta e daqui segunda-feira tem mais de 30 em 30.